A paz do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos orar para nós começarmos a nossa aula. Te adoramos e louvamos ao teu nome, porque tu és Criador. E esta manhã, Senhor, esse dia, a qual, Senhor, pessoas estarão ouvindo, lendo e aprendendo, Senhor, a respeito da tua obra missionária, que venhamos ser iluminados, Senhor, e trago por ti a tua plena verdade. Nos abençoe, fique conosco, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês apenas um minuto. Apenas um minuto. Antes de começarmos, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Tem aí, inscreva-se, ativa o sininho para notificação. Curta, comente, compartilhe, para que o propósito seja de nós alcançarmos mais vidas, alcançarmos mais pessoas que estejam dispostas a compartilhar conhecimento, a junto aprendermos para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu quero pedir que você não deixe de se inscrever para nos ajudar, porque esse não é um canal pessoal, não é um canal do Pastor Winston, isso é um canal de uma instituição chamada Falateme, tá? Então curta, compartilhe e se inscrevam. Vamos lá. Hoje nós vamos começar falando, nós falamos semana passada, eu vou ler a apostila aqui no computador, falamos sobre a grande responsabilidade, o obreiro e a missão transcultural, e quais as pessoas não devem ser enviadas ao campo. Hoje eu vou falar a igreja e a missão transcultural. Missão não pode ser utilizado como trampolim para galgar objetivos pessoais. O padrão de envolvimento na realização da obra missionária é estabelecida nas Sagradas Escrituras. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 é o que nós nos referimos. Vamos lá. A igreja de missões transcultural. Missão não pode ser usada como trampolim para galgar objetivos pessoais. O que nós temos visto e revisto, infelizmente, são pessoas que elas têm objetivado, ou têm se interessado, ou têm até se identificado, têm até feito algo em prol de missões, principalmente transcultural. Mas o problema é que essas pessoas elas têm usado como trampolim para galgar objetivos pessoais, sendo que eu vou fazer para me tornar conhecido, eu vou fazer para ser conhecido, eu vou fazer, por exemplo, eu crio um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, eu tenho qualquer tipo de redes sociais, de mídias sociais, e eu uso aquilo em nome do reino. Porém, a realidade, eu estou usando o reino como um pretexto para eu me tornar pessoalmente conhecido. O que eu quero é tornar-me conhecido, meu nome ser conhecido. Então, hoje eu quero falar com você que missões já não pode ser trampolim para isso. O nome que tem que ser conhecido é o de Cristo. O que precisa ser anunciado é o Evangelho. O que nós vemos hoje muito, principalmente em redes sociais, são brigas desnecessárias, que não são cabíveis e que não trazem nenhum proveito ao Evangelho. Pastores criticando pastores, pessoas afrontando pessoas, cada um falando dos seus ideais. Eu acho que a Bíblia é isso, a Bíblia não é aquilo, dízimo é pecado, dízimo não é pecado, não pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Isso não traz proveito ao Evangelho. Isso aí são pessoas que querem anunciar o seu próprio nome, porque se eu pensar em anunciar o reino, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o reino não é anunciado através de contendas. Não. O reino é anunciado através da poderosa e gloriosa palavra de Deus. Então, eu não posso usar como trampolim missões para galgar objetivos pessoais. O padrão de envolvimento nas realizações da obra missionária é estabelecido nas Sagradas Escrituras. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, ou seja, se eu quero fazer, eu vou falar segundo a palavra de Deus. Eu vou voltar à aula passada e vai dizer, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, não é o que eu elaborei. É aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do assunto que você está falando. Toda vez que eu for falar, eu vou falar baseado, estribado, apoiado, amparado pela palavra de Deus. Correto? Se alguém administra segundo o poder que Deus dá. Ou seja, se eu estou aqui, eu vou administrar um trabalho missionário. Nós administramos a Falateme.
nós trabalhamos junto à FATEM, nós queremos trabalhar junto à FATEM. Então, se eu trabalho junto à FATEM, o que acontece? O nosso trabalho é um trabalho onde ele envolve uma administração. E essa administração não é segundo a minha vontade, não é segundo os meus objetivos, é segundo a vontade de Deus. Essa administração é segundo o poder que Deus me deu para que eu administre. Beleza? Enquanto tudo seja para que Deus seja glorificado. Vamos lá. Uma igreja não deve fazer missão. Quais são os requisitos que a igreja não pode fazer missões? Sobre hipótese nenhuma você deve fazer missão por isso. Para prestígio pessoal de seu pastor. Exemplo. Às vezes, quando nós pensamos em missões, nós pensamos em denominação. Geralmente, quando nós pensamos em missões, as igrejas elas pensam em denominação. Vou fazer missão pela igreja onde eu pertenço, vou fazer missão pela igreja onde eu sou membrado, pela igreja onde eu congrego. Porque, geralmente, os pastores, quando você quer fazer missões, por exemplo, às vezes nós chamamos pastores para agregar, para somar, para irmos, para fazermos, eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque não é a igreja onde eles administram. Então, o primeiro objetivo, a primeira razão, o primeiro critério de escolha deles é um prestígio pessoal da igreja, do pastor. Ou seja, vai ser o nome da igreja onde eu congrego, vai ser o nome da igreja onde eu dirijo, vai ser o nome do pastor que me pastoreia. Então, uma igreja, ela não pode fazer missões para prestígio pessoal de seu pastor ou prestígio pessoal da sua igreja. Confundem muito missões com o trabalho de igreja. Missões não é o trabalho de uma igreja de denominação, de uma igreja terrena. Missões é o trabalho da noiva de Cristo, e a noiva de Cristo não é uma igreja. A noiva de Cristo não é uma igreja. A noiva de Cristo é a igreja. A diferença de uma para a, você sabe qual é? Uma é artigo indefinido. Pode ser qualquer uma. E a igreja de Cristo não é qualquer uma. É a, artigo definido. Quem é essa a igreja? É 2 na igreja onde eu dirijo, presido. É 2 na igreja onde você preside. É 10 na igreja que eu presido. É 10 na igreja que você preside. É 10 na igreja que você congrega. A igreja de Cristo, ela não é a igreja física que eu e você olha, que eu e você pertencemos. Porque quem dera que todos aqueles que estão sobre a minha orientação, sobre a minha guarda espiritual, sobre a minha orientação espiritual, fossem subir aos céus. E eu sei que isso não vai acontecer. Quem dera que você, pastor, todos da sua igreja fossem subir aos céus. Isso você sabe que isso não vai acontecer. Então a sua igreja não é a igreja de Cristo. A igreja que eu presido não é a igreja de Cristo. Como assim, pastor? Que loucura é essa? A igreja de Cristo é o somatório dos santos. Quem é a igreja de Cristo? É o somatório dos santos. É uma quantidade de santos na igreja onde você dirige, uma quantidade de santos na igreja onde eu dirijo, outra quantidade de santos na igreja que você congrega. Então esta é a igreja de Cristo. Então como nós confundimos? Geralmente pastores e pessoas confundem. Não é trabalho da igreja onde eu congrego. Não é trabalho do pastor que me pastoreia, então eu não vou participar. Ou pastores até mesmo chegam a proibir participar. Um tempo desse nós tivemos uma experiência triste, uma experiência muito amarga, de alguém muito próximo, de alguém muito chegado, está cursando, trabalhando com a gente, muita gente da sua igreja cursando conosco, e a FATEM me convidou uma das pessoas para que fizesse parte como missionário da FATEM. E FATEM não é igreja, a FATEM é uma instituição missionária, a FATEM é um curso, a FATEM prepara, capacita, qualifica, envia, sustenta e planta igrejas. Ela não é igreja, ela é um departamento missionário, é um órgão missionário. E convidamos essa pessoa para que fosse um missionário nosso. O que nós queríamos com isso? Ele tinha um trabalho missionário e nós queríamos capacitá-lo. Ele e as pessoas que trabalhavam com ele, nós iríamos dar capacitação para ele, nós iríamos dar qualificação para eles, iríamos dar a ele um cartão de missionário da FATEM. Isso não significava que a FATEM não é a igreja, ele continuaria sendo membro da igreja dele. A diferença é que ele teria o apoio, o suporte de um departamento missionário. E o pastor dele proibiu. O pastor dele disse que estava tomando o membro dele, que a igreja dele tinha missões, ele fazia missões. Observe que aqui, esse pastor entende que missões é prestígio pessoal da sua igreja, que missões é um prestígio pessoal do seu pastor. Ele quer fazer missões pelo nome da igreja que ele dirige, não pelo nome da igreja de Cristo. Então, uma igreja não deve fazer missões por um prestígio pessoal ou de seu pastor. Significa, eu posso unir Batista, Assembleia, Wesleyana, Presbiteriana, Universal,
Nova Vida, Deus e Amor, a igreja que for, pode se unir em nenhum único propósito. Quem sabe eu não posso enviar um missionário sozinho, quem sabe eu não posso ir ao campo sozinho, eu peço ajuda, eu peço colaboração, eu peço participação. As igrejas se unem, a noiva se une, a noiva se une e envia, sustenta, capacita, qualifica e mantém aquela pessoa. Isso é noiva, isso é igreja de Cristo. Quando você estiver numa igreja, quando você estiver em uma igreja, em um pastor, que ele só permite que você vá em trabalhos missionários da igreja dele, que ele só permite que você fale em nome da igreja dele, sai desse lugar. Esse lugar não é o reino de Deus. Desculpa, mas a verdade é essa. Nós estamos falando nós não estamos aqui pregando para que pessoas aceitem Cristo como Senhor e Salvador, reconheçam Cristo como Senhor e Salvador. Nós não estamos falando para pessoas que não são cristãs, nós estamos falando para pessoas que são cristãs e que trabalham em prol do reino de Deus. E quando eu represento o reino de Deus, eu não represento meramente a minha denominação, o meu pastor. Eu represento a noiva. E a noiva é mais do que a sua igreja, a noiva é mais do que o seu pastor. A noiva é mais do que a igreja que eu presido, é mais do que eu que sou pastor. É a união das igrejas da noiva. Segundo ponto, por ser um assunto do momento, tem igreja que, mais ou menos assim, pessoas curtem a onda. Qual é a onda? A onda que tiver, nós vamos surfar. Ou seja, tem pessoas que criam ondas, outras pessoas elas vão fazer aquilo que a onda agora é apagar as luzes, vamos apagar as luzes na igreja. Não, agora a onda é criar célula, vamos criar célula. Não, a onda agora é criar grupos familiares, sei lá, alguma coisa assim. Aí vai na onda. Isso não é missões. Onda de momento, ou assuntos do momento não é missões. Missões sempre será o assunto do momento, porque missões é o primórdio, é o principal, é a mola mestra, a engrenagem principal do reino. Para quê? Para que nós sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade. Simplesmente por marketing. Vamos ter um bom grupo de mídia, vamos ter um bom pessoal do marketing e vamos postar, vamos gerar assunto, vamos gerar conteúdo para as redes sociais, vamos gerar conteúdo para que as pessoas entendam o que nós fazemos. Missões não é isso. Missões não é isso. Para fortalecer a igreja politicamente, eu vou vencer barreiras territoriais, barreiras geográficas, barreiras linguísticas, para me tornar a igreja fortemente política, para quando as pessoas olharem e respeitar a igreja. Missões não é isso. Para angariar fundos, arrecadar recursos financeiros. Tem pessoas que usam o nome de missões para arrecadar dinheiro. Isso não é missões. Para proteger-se no cenário religioso mundial. Ou seja, eu vou transpor limites, eu vou transpor barreiras geográficas, físicas, intelectuais, linguísticas, cultural. Eu vou transpor tudo isso para eu me proteger, para eu me tornar conhecido, e logo conhecido, eu sou protegido pela questão, eu sou protegido no cenário religioso mundial porque eu me tornei conhecido. Em país reconhecidamente apto à discernição do evangelho. Ou seja, não adianta eu querer fazer missões nos Estados Unidos se lá é um país cristão. Não adianta eu querer ir fazer país da Europa, querer fazer missões na Europa, se lá é um país que conhece o evangelho, mais que eu e você. A diferença é que eles são frios espirituais. Lá não precisa de missões, lá precisa de avivamento ou reavivamento. Que reavivamento é diferente de missões. Então não adianta eu querer fazer missões nesses países, que eles são reconhecidamente aptos à discernição do evangelho. Eles querem o evangelho. A grande comissão não pode ser negligenciada. A grande comissão não pode ser delegada. A grande comissão não pode ser terceirizada. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso negociar a chama que arde no meu coração. Eu não posso negociar o desejo de trabalhar em prol do reino. Eu não posso negociar a palavra de ir e fazer e criar discípulos. Eu não posso negociar as características de missões. Não tem como eu querer ir negociar. Por que eu estou falando negociar? Porque quando eu negociar, eu vou negligenciar. O que leva eu negligenciar a comissão missionária, a comissão transcultural, a missões transcultural. O que leva eu negligenciar é quando eu começo a negociar. Quando eu começo a criar negociações para que eu vá. Logo como eu começo a negociar com a chama que tem no meu coração,
com o desejo que tem na minha alma, eu vou negligenciar. A comissão não pode ser negligenciada. Você não pode negligenciar aquilo que Deus plantou no seu coração, aquilo que arde na sua vida. A grande comissão não pode ser delegada, ou seja, eu não posso delegar aquilo que é meu. Se é uma função minha, eu não posso delegá-la, sou eu, arde no meu coração. Não é porque arde no meu coração, não é porque arde no meu coração que eu posso achar que eu vou delegar a você aquilo que arde no meu coração. Eu não posso terceirizar, faz por mim, eu te favoreço. Olha, eu preciso ir ao campo, eu preciso ir a cidades, a estados, a países. Então eu faço o seguinte, eu vou terceirizar, você vai em meu nome, eu vou te patrocinar, eu vou ser um mantenedor, eu vou subsidiar a sua viagem, eu vou subsidiar todo o seu custeio que for necessário, eu vou lhe dar um salário, mas vá por mim. O que é terceirizar? Você fazer em nome de outra pessoa. Delegar é dar ordem para que outra pessoa faça. Eu estou delegando. Faz isso, eu estou delegando. Faça aquilo, eu estou delegando, dando ordem. E terceirizar é eu querer que você faça no meu nome. Quando eu delego, eu dou uma ordem para que seja cumprida. Quando eu terceirizo, eu favoreço alguém de alguma maneira para que aquela pessoa faça no meu nome. Quando eu delego, eu apenas controlo. Delegando, eu vou dar ordem e a pessoa vai cumprir as ordens. Quando eu terceirizo, a pessoa tem os pré-requisitos que eu preciso, eu vou terceirizar aquilo que eu devia fazer. Ela vai fazer por mim, mas ela não faz no nome dela, é no meu nome. Ela está lá fazendo, está fazendo uma grande obra, está fazendo muita coisa, mas ela só faz porque ela está recebendo para fazer. Ela está tendo lucro financeiro para fazer. Então ela está terceirizando, por exemplo, eu tenho que ir, a chama arde no meu peito, eu não tenho a coragem de ir, então eu vou terceirizar, eu envio você, mas eu vou te subsidiar, eu vou te assalariar, vou custear tudo aquilo que você precisar, eu vou custear. Isso é terceirizar. Então a pessoa não vai por amor, ou além, a pessoa não vai pela chama que arde no coração dela, a pessoa vai porque ela está recebendo para fazer. Missões não se terceiriza. Nós estamos dando só uns pontos, porque tem apostila, quem desejar entre em contato, eu vou colocar disponível lá no rodapé, lá na descrição eu vou botar o WhatsApp, então se você quiser, você vai lá no WhatsApp, dá uma olhada, nós mandamos a apostila, ok? A grande comissão não pode e nem deve ser para a próxima geração, ou seja, eu não posso querer preparar os meus filhos para a grande comissão. Eu não posso querer preparar os meus filhos para missões transcultural se eu não as faço. Missões não é para a próxima geração. A grande comissão é para hoje, é para essa geração, é para mim e é para você. A grande comissão, na grande comissão, nenhuma desculpa para não fazer é aceita pelo mestre. Na grande comissão, nenhuma desculpa para não fazer é aceita pelo mestre. É mais ou menos assim, a chama ardeu em meu coração, o desejo queima no meu peito. Não existe desculpas que o mestre vai aceitar em razão de eu não ter as feito. Se a chama arde no meu peito, se a chama arde no seu peito, já é o chamado, já é a convocação para o reino de Deus. E se essa chama arde, o mestre não vai aceitar desculpas nenhumas pelas quais nós tentamos justificar a não ida à grande comissão. A grande comissão é uma questão de vida ou morte. Simplesmente faça. Existem alguns princípios, preceitos e contextos para nós entendermos essa questão de vida ou morte. A grande comissão é o chamado inerente, é o chamado que não tem como ofuscar, é a convocação que não tem como rejeitar. A grande comissão só pode ser exercida, só pode ser executada por pessoas que não tenham a sua vida como algo precioso. Porque precioso para mim é estar na vontade de Deus. Precioso para mim é fazer a vontade de Deus. Na página 14 vai dizer missão transcultural à luz das escrituras sagradas, missão do plano divino. Vamos explorar aqui, Jesus é o nosso missionário, Jesus Cristo e o seu ministério terreno, a igreja primitiva e missão transcultural. Foi a geração pós-Pentecoste que tumultuou o mundo de então, levando o evangelho à salvação, além dos limites da Palestina, Atos 17:6, em apenas 30 anos,
o que era inicialmente considerado uma seita judaica tornou-se uma religião mundial. Ano 30 a 60. Fatores contribuintes. O que contribuiu para esse envolvimento dessa questão que hoje é o que precisa? O que falta hoje na igreja? O que falta hoje na vida de missionários? O que falta hoje na vida de pessoas que estão no campo missionário? Vamos lá, são fatores que contribuem, fatores espirituais. O derramamento do Espírito Santo, Atos 2,14. O que é o derramamento do Espírito Santo? Eu não estou falando aqui simplesmente o falar em línguas estranhas, porque todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem o Espírito Santo. Agora, falar em línguas estranhas é outras coisas. Derramamento do Espírito Santo. Qual é a principal coisa que o Espírito Santo faz? Mudar vidas. Só posso dizer que eu tenho o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em mim quando minha vida é mudada. Sinais de maravilha no seio da igreja, Atos 2,43. Se você deseja ser, se você quer ser, se você quer ir, quer ser enviado, você precisa pedir a Deus. Você precisa buscar, você precisa estar pronto, você precisa estar apto para que sinais e maravilhas sejam realizados no seio da igreja onde você estiver. Não é sinais e maravilhas para você, na sua história, na sua vida. É no seio da igreja onde você está pregoando, onde você está falando, onde você está servindo. A presença divina no meio da igreja, Marcos 16, 20. Pode ter presença de cantor famoso, pregador famoso, missionário famoso, antropólogo famoso, teólogo famoso, filósofo famoso, arqueólogo famoso. Pode ter todo mundo famoso, mas se Deus não estiver, não tem nada. Então, você precisa andar de tal maneira, você é missionário, que aonde você chegue, a presença divina esteja na sua frente. Beleza? Obediência irrestrita à grande comissão. 1 Coríntios 9,16. Você é obediente à grande comissão? Você é obediente à grande comissão? 1 Coríntios 9,16. Vamos dar uma lida aqui, para que nós venhamos entender melhor. 1 Coríntios 9,16. Eu estou usando Abraão de Almeida. Vai dizer assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta. Para que eu tenho os estudos? Essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Vamos ler de novo? 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então observe, esse evangelho, ele é anunciado, tem que ter obediência a ele. Não é porque você é privilegiado. Não se sinta, como é que eu vou dizer assim? Não se sinta que você, eu vou para o campo missionário, eu preciso ser exaltado, Não. Isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação. Eu tenho um chamado para missionário. Não existe chamado para missionário. Todos nós devemos anunciar o reino de Deus. Eu não posso esperar um chamado ao campo missionário. Eu não esperei um chamado, eu ouvi uma ordem e não demorei em cumpri-la. Eu não preciso ouvir um chamado, eu preciso ouvir a ordem, ide por todo mundo. Já foi, se o chamado que você quer, já foi dado. Eu preciso ver uma ordem para que eu venha executar a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. A ordem, o chamado já foi dado. O chamado não é, eu preciso de você na minha obra. O chamado é, ide por todo mundo. Obediência, vamos lá, visão e audição santa da obediência e audição santa da liderança da igreja. Você precisa ter uma visão e audição santa da liderança da sua igreja. Não questione. Não faça isso. Se ele está lá é porque Deus o colocou. Porque no dia que Deus não quiser mais, Deus arranca ele de lá. Beleza? A unidade como corpo de Cristo. Vamos falar aqui. Material. Olha só. Cada cristão, eu coloquei aqui, cada cristão era uma testemunha. Muitos evangelistas, treinados e leigos, cheios do Espírito Santo, se espalharam levando com eles a mensagem de Salvador Jesus. Muitos desses primeiros missionários permanecem no anonimato
e os seus nomes serão relatados no tribunal de Cristo. Seus nomes não constam nas crônicas missionárias, entretanto foram alguns dos obreiros mais eficazes em todo o tempo, a maioria mártires. Ou seja, não ache que porque você é um missionário, você vai estar no hall da igreja como um grande missionário. Nem sempre você estará. Material. Construção das estradas pelos romanos. Vamos pular isso aqui, ó. Vamos aqui. Eu quero chegar um pouco mais à frente, para que nós vamos falar mais de missão transcultural. Vamos aqui, ó. Página 16. Estratégia na missão transcultural. Os alvos certos. A grande comissão determinada por Jesus Cristo encontra-se em Mateus 28, 19 ao 20, Marcos 16, 15 ao 16, Lucas 24, 47, João 20, 21 e Atos 1, 8. Se tomarmos Mateus 28, 19 ao 20 como ponto de partida, ide. Eu acabei de falar, o chamado é o ide. Ide. Portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que esse ide, ele já vem dando a ordem, já vem executando o chamado que nós falamos, que é a ordem de anunciar, o chamado é a ordem, ele já vem executando essa ordem, esse chamado, porém, ele já vem dizendo o que é esse chamado, o que é essa ordem. Olha, ide, portanto, ide, vai, fazer discípulos a todas as nações. Ide aonde? A todas as nações, transcultural. Eu preciso entender que aqui está falando de coisas transcultural. Ide aonde? A todas as nações. Ide na sua rua, no seu bairro, não. Ide a todas as nações. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que aqui está dizendo. Vai, anuncia, prega e batiza. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Observe bem. Você vai ganhar, vai batizar, e depois de batizar você vai continuar ensinando todas as coisas. Vai se guardar todas as coisas que ele tem nos mandado, certo? Porque o Senhor vai estar conosco. Qual é a garantia de nós irmos a todas as nações? Presta atenção. Qual é a garantia? A garantia está aqui, ó. E eis que estou convosco todos os dias. A garantia não é de uma igreja, a garantia não é de um pastor, a garantia não é de um departamento missionário. Nós precisamos desse apoio, nós precisamos desse suporte, nós necessitamos desse suporte, porém, a garantia maior é: eis que estou convosco. Essa é a garantia maior. Nesta passagem, existem 4 verbos de ação, para nós entendermos: ir, fazer discípulo, batizar e ensinar. E agora? Como eu posso dizer que eu sou um missionário, como eu posso dizer que eu sou um missionário transcultural, se eu não cumpro nenhum dos 4 verbos existentes nessa passagem? Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Eu preciso cumprir esses 4 verbos, essas 4 ações. Ir. Não tem como eu fazer discípulo sem eu ir. Não tem como eu batizar sem eu ir. Não tem como eu ensinar sem eu ir. Observe que o texto começa: ir, ide. Não tem como eu fazer discípulos se eu não ir. Não tem como eu batizar se eu não ir. Não tem como eu ensinar se eu não ir. Para eu fazer discípulo, que primeiro eu ganho e faço discípulo, depois eu batizo, depois eu ensino, não tem como eu fazer isso sem eu ir. Por que fazer discípulos, batizar, depois ensinar? Porque fazer discípulo é discipular. Você vai pegar uma pessoa, vai preparar ela para o batismo, vai ensinar ela o que é uma nova criatura, como a pessoa vai mudar, o que significa o batismo nas águas, que ela precisa renunciar, aquilo que ela precisa fazer para batizar. Depois de batizá-la, que ela se tornou uma nova criatura, observe, eu preparo a pessoa para a morte. Porque o batismo é morrer. O batismo é morrer o velho homem e nascer um novo homem. Quando a pessoa mergulha nas águas, o simbolismo é: quando mergulhou nas águas, sepultou-se a velha criatura, e quando ela sai uma nova criatura. Então o discipular é eu ensinar a pessoa a morrer. Você vai morrer. As suas vontades irão morrer. Aquilo que você sabe irá morrer.
Aquilo que você pensa precisa morrer nas águas. Aquilo que você faz precisa morrer nas águas. Aquilo que você deseja precisa morrer nas águas, precisa ser sepultado nas águas. Então você vai discipular, você vai ensinar a pessoa para a morte, que é o batismo. Isso aqui é no sentido configurado. Na morte, que é o batismo. Depois que as pessoas levantam das águas que batizaram, ela é uma nova criatura. Você já viu uma criança que sai da barriga da mãe saber? Você pode dar comida para ela? Você pode pegar a criança que acabou de sair do ventre da sua mãe, acabou de nascer, a sua mãe acabou de gerar. Você pode pegar aquela criança e mandá-la andar, mandá-la discipular, mandá-la pregar, mandá-la orar. Ela precisa de cuidados, ela precisa ser ensinada, ela vai aprender. Então, primeiro discípulo o quê? Que ela vai morrer. Quando você batizar, o homem vai descer à sepultura. Ou seja, no mundo espiritual, você vai ter que mudar a sua forma de pensar, você vai ter que mudar a forma de agir, você vai ter que mudar a forma de falar, você vai ter que mudar a forma de querer, você vai ter que mudar a forma de imaginar. Então você está discipulando. Depois que você discipula, você vai entrar simplesmente para onde você vai entrar depois que você discipula? Depois que você discipula, você vai batizar. Batizou, aí você vai ensinar. Ensinar o quê? Ensinar um novo jeito de viver. Quem mentia, não mente mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem enrolava, não enrola mais. Quem trapaceava, não trapaceia mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. E você vai começar a ensinar um novo modo de viver. Olha, o andar da vida cristã é esse. Olha, o caminhar da vida cristã é essa. Você é uma nova criatura, você está livre de pecado. Você está livre de todo e qualquer pecado que um dia foi... que você cometeu, que um dia você fez, agora você é uma nova criatura. Você não pode permitir que o pecado torne a sua vida, que aqueles pecados que ficaram antes das águas tornem a coabitar, tornem a viver na sua vida. Então, primeiro aí eu vou fazer discípulo, vou batizar, depois de batizar eu vou ensinar, beleza? No original grego, um está do modo imperativo, os outros três são particípios. O presente semelhante ao gerúndio. O imperativo, fazer discípulos, é o âmago da ordem. Ou seja, qual é a principal ordem aqui? É fazer discípulos. Fazer discípulos. O que é fazer discípulos? As pessoas precisam... O que é fazer discípulo? É querer que alguém seja como eu. Quando eu faço discípulo, eu desejo que a pessoa seja como eu. A pessoa precisa olhar para mim e querer ser como eu sou, querer viver como eu vivo. Porque ninguém vai querer viver como Jesus vive, porque ninguém viu Jesus. Ninguém viu Jesus na terra. No nosso tempo, não. Ninguém viu Jesus na terra. Então, como ele pode querer ser como Jesus? Toda vez que eu falo Jesus, eu falo de um santo. Eu falo de alguém que está nos céus. Eu falo de alguém que perdoa pecado. De alguém que batiza, de alguém que cura, de alguém que liberta. Então, para o pecador, é surreal, é inalcançável ser como Jesus. Então eu chego para ele e eu digo para ele ser o meu discípulo, para ele ser como eu sou. E aí? A responsabilidade de um missionário, certo? Então eu preciso fazer, o imperativo é fazer discípulo. Eu preciso que a pessoa deseje ser como eu sou. E para ela ser como eu sou, ela precisa morrer para as vontades, morrer para os seus ideais. Então eu começo a ensinar, a pessoa precisa olhar em mim e ver em mim alguém que pode ser imitado. Os particípios presentes, indo, batizando e ensinando, são verbos que estão subordinados ao verbo principal. Ou seja, para eu ir. Fazer discípulos, portanto, é o objetivo, o fim. Então, eu não posso pensar em batizar. Eu não posso pensar em ensinar. Eu preciso pensar em fazer discípulos. Primeiro, a pessoa precisa desejar ser como eu. Primeiro, a pessoa precisa desejar nascer de novo. Primeiro, a pessoa precisa reconhecer que é um pecador e o seu estado de pecador condena à morte eterna. Para depois eu a batizar, para depois eu a ensinar. E ensinar uma nova maneira de viver. Vamos lá. Então, presta atenção. O fazer discípulos é, portanto, o objetivo, o fim. Fazer discípulo é o objetivo e é o fim de tudo isso. É o alvo certo da estratégia de missões. Ou seja, se eu tenho uma estratégia missionária transcultural, qual é o alvo? Fazer discípulos, fazer discípulos. Então, o que acontece? Vamos lá rapidinho. Eu preciso falar aqui. Infelizmente, eu preciso falar. Você já viu quanto missionário você encontra dentro das igrejas hoje em dia? Você já viu quantos missionários pregando para crente? Você já viu que hoje
Às vezes nós vemos pessoas pregar, o irmão Whindersson vai pregar missionário Whindersson, aí você vem e você às vezes pergunta, meu irmão, me dá uma experiência aí do seu campo missionário, me dá uma experiência aí de uma ida ao campo missionário, me diga aí uma experiência fora da sua cidade, fora da sua casa, fora do seu estado, fora, vou falar nem do país, fora do seu estado. Me dá uma experiência que você teve em um campo missionário transcultural, aqui no Brasil transcultural, fora da sua cultura. Ele não vai ter. Porque hoje nós vemos missionários que pregam para crente. Missionários que são missionários de dentro de igrejas. Pessoas que a única coisa que eles sabem fazer é pregar para crente. E missionário não é para pregar para crente. Missionário não é para estar dentro da igreja. Se você é um missionário dentro da igreja, você pode ser um evangelista, você pode ser um pastor, um presbítero, um diácono, um auxiliar de trabalho. Nunca um missionário. Missionário não é para pregar dentro da igreja. Não se faz discípulo dentro da igreja. A igreja pastoreia pessoas que foram agariadas, que foram libertas, que foram transformadas ou que foram alcançadas pelo trabalho missionário. Então, quando eu chego a uma igreja, que eu vejo um monte de missionário, que eu chego a uma igreja que eu vejo um missionário eloquentemente pregando a igreja, um missionário ensinando uma igreja, eu me pergunto, que tipo de missões é essa? Que tipo de missionário é esse? Porque o missionário pode pregar na igreja? Claro que ele pode. O missionário pode pregar na igreja quando ele volta de um campo missionário. O missionário pode pregar na igreja no campo missionário. Quando o missionário prega numa igreja onde ele congrega, a pregação dele não é falar, olha, exortar, não é ensinar. A pregação dele é falar a respeito das suas experiências no campo missionário. Falar dos discípulos que ele agariou, dos discípulos que ele conquistou no campo missionário. Então, eu sei que é uma coisa difícil, mas eu falei que ia apertar. Não existe missionário de dentro de igreja. Ponha isso no seu coração. No mínimo, você tem que fazer missões urbanas. No mínimo, você tem que ter um trabalho de missões urbanas. É o mínimo possível que você precisa fazer. Vamos lá. Eu falei que seria um pouco mais difícil. Eu disse que agora os estudos seriam um pouco mais complicados. Vamos correr porque já são 37 minutos, eu preciso correr. Batizar e ensinar são meios a serem usados como consecução do fim. São também componentes necessários da estratégia missionária, mas não são fins em si mesmo. Ou seja, batizar e ensinar não é o fim do missionário. Não é o principal objetivo do missionário. O missionário ele não segue o objetivo de batizar. O missionário não tem o objetivo de doutrinar. E doutrinar não é, eu estou falando aqui, questão que os assembleanos usam o costume de bater. Não. Doutrina não é isso. Mas o missionário não tem essa concepção de doutrinário. O missionário tem a visão de discipular. Eu preciso discipular. Eu preciso discipular. Eu preciso discipular. Quem você discipula? Qual o ímpio que você está lutando para ganhar? Vamos lá. Então eu tenho como foco, o missionário ele não tem como foco batizar, o missionário não tem como foco ensinar, o missionário tem como foco discipular. Discipular. Você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de vida, porque quando eu ensino, eu não digo que a pessoa precisa mudar de vida, eu digo que você já mudou de vida, agora você precisa aprender a viver uma nova vida. Quando eu discipulo, eu vou falar para a pessoa, você precisa mudar de vida. Quando eu ensino, eu não vou dizer que ele precisa mudar de vida, porque eu só estou ensinando porque ele já mudou de vida. Quando eu ensino, eu digo para ele que ele não pode voltar à velha vida. Eu vou dizer para ele como ele se manter na nova vida, quais são os passos da nova vida que ele está vivendo. Então o missionário, ele não se preocupa, ele vai fazer isso, mas não é o seu foco principal. O foco principal são almas não alcançadas. Ei, missionário, aprenda a discipular. Missionário é para ganhar almas. Vamos lá. A passagem da grande comissão, vamos pular. Você vai ler na apostila, tá bom? Vamos ler aqui, vamos voltar aqui. A passagem da grande comissão. Vamos lá.
Fazer discípulos, já lemos. A passagem da grande comissão. Em Marcos 16:15, repete batizar, acrescentar pregar, repete-se acrescentar testemunhar, mencionar, enviar, repete testemunho, acrescentar aspectos. Vamos pular aqui, vamos pular isso aqui. Vamos aqui, ó. Estaremos vendo neste módulo. Vamos aqui, vamos voltar aqui, ó. Há uma grande diferença entre fazer discípulo com discipulado. É diferente fazer discípulo com discipulado. O primeiro é o alvo certo da grande comissão. Fazer discípulos. A seguir, eles começam a trilhar a estrada do discipulado, que dura a vida inteira, beleza? Daí você vai ver as referências. Estaremos vendo neste módulo, agora eu primeiro quis mostrar, eu mostrei aqui um âmbito, até a segunda aula, um âmbito geral de missiologia transcultural. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes, na apostila você vai ler muito mais, porque não tem como nós falarmos no vídeo, porque senão ficariam vídeos muito extensos. Agora nós vamos mergulhar em missões transcultural. Nós precisamos entender, eu deixei para hoje, para essa última aula, esse foco, que o foco do missionário não é batizar, o foco do missionário não é ensinar, o foco do missionário é discipular, é fazer discípulos, é trazer das trevas para a luz. O foco do missionário é trazer das trevas para a luz. O foco do missionário é mostrar a luz, o foco do missionário é tirar das trevas. O foco do missionário é mostrar a libertação, apresentar Cristo. É dizer que existe condições de ter uma vida nova. É dizer que existe perdão, que existe remissão, que existe maneira de mudar a história. Esse é o foco do missionário, certo? Este é o foco do missionário, beleza? Então, mediante a isso, nós vamos mergulhar agora em missões transcultural. Isso aqui é só um apanhado, é só uma apresentação, é só mostrar o que é missões transcultural. Agora nós vamos mergulhar em missões transcultural. Estaremos vendo nesse módulo 4 países. Não tem como nós vamos ver mais. Eu escolhi 4 países. Brasil, África, Coreia do Norte e Índia. Nós não vamos mergulhar, nós não vamos fazer um estudo sistematizado de cada país desse. Porque é muito longo, é muito extenso e nós não temos tempo propício para isso. Nós, ano que vem, se Deus quiser, ano que vem nós estaremos com a primeira turma de missiologia presencial. Essa turma, ela será uma turma de um ano, de 1 ano e 18 meses. 1 ano e meio, né? 18 meses. Será uma turma de 18 meses. Será integral, será presencial e será na primeira escola que nós estaremos, vai ser no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, no bairro Jardim Palmares. Será a primeira escola missionária primeira escola missionária de Nova Iguaçu, a primeira escola missionária do bairro Jardim Palmares. Nós teremos a escola missionária que vai ter as aulas, vai ser integral, e depois eles ficarão na casa missionária, que é uma casa razoavelmente confortável, e a questão toda que não é conforto. E nesse curso nós teremos um curso integral de 18 meses, onde as pessoas vão ver missões, vão ver evangelismo, missões urbanas, missões rural, missões cultural, transcultural, vão viver, por exemplo, nós vamos passar uma semana em sítio e lá nós vamos trabalhar como rurais. Vamos andar, vamos para a igreja andando, vamos enfrentar sítios que nós vamos andar 5 km, 10 km para ir para a igreja. Nós vamos a comunidades, nós vamos ver quase todos os aspectos de missões. Claro que não todos, que existem outros que são em outros países, mas inclusive nós vamos se deparar com missões transcultural, beleza? Então nesse módulo nós estaremos estudando 4 países: Brasil, África, Coreia do Norte e Índia. E o melhor é que esse curso ele vai ser gratuito. Esse curso que nós estamos dando aqui, esse curso que você está fazendo aqui, esse curso à distância, ele vale R$900. Se você pegar o curso da EMAD, é R$900. O curso mais barato que você vai encontrar é R$700 por mês. São 18 meses pagando. São 18 meses pagando R$700 por mês à distância. Nós damos esse curso gratuito. Você paga no final o certificado, que eu acho que não vai chegar a R$50, R$30, R$50, alguma coisa assim. Enquanto nas outras escolas você vai pagar R$700. É um curso igual a esse. A diferença é que vai ter a opção de paletó e gravata, lá falando, só isso a diferença. E o curso presencial custa um salário mínimo, 18 vezes de um salário mínimo. E para você fazer o curso lá presencial, você tem que pagar o curso todo no cartão, a dinheiro. Você não pode pagar parcelado, você tem que pagar o curso inteiro. Você calcula aí um salário mínimo hoje atual,
você multiplica por 18 meses. Você teria condições de pagar? E na FATEM vai ser gratuito. A única diferença que você vai ter que fazer, o custear, que você vai ter que custear o certificado, que vai ser R$50 no final, 50 ou 100 reais, alguma coisa assim, e a sua igreja, alguém vai ter que disponibilizar uma cesta básica por mês. Uma cesta básica é barato, certo? E um mês que tiver tudo da cesta básica, você não vai precisar disponibilizar. Beleza? Mas depois nós falamos sobre isso. Brasil. Vamos começar falando do nosso Brasil. Ó, Brasil amado, Brasil abençoado. Brasil. Você conhece o Brasil? Você conhece a nação brasileira? Você sabe quantos estados nós somos divididos? A nossa federação? Você sabe quais as religiões predominantes? Qual é o sistema brasileiro? Vamos lá. O Brasil tem uma população de 204.450.649 habitantes, segundo os dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística, publicado nessa sexta-feira, dia 28, no Diário Oficial. Os dados são estimados de população. O Brasil é país laico. O Brasil é um país laico. O que é um país laico? Vamos lá. O Brasil é um país laico. O que é um país laico? O país laico é aquele que não tem uma religião determinada. Por exemplo, nós somos cristãos, nós somos católicos, nós somos espíritas. Não, o Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa em função da miscigenação cultural, fruto dos vários processos imigratórios encontrados por nossos pais, diversas religiões. Nós temos cristãos, islâmicos, afro-brasileiros, judaico, etc. Por possuir um Estado laico, o Brasil apresenta a liberdade de culto religioso e a separação entre Estado e Igreja. Ou seja, o Estado não é ligado à Igreja, a Igreja não é ligada ao Estado. Nós somos laico. Nós vamos terminar aqui falando das principais crenças aqui. Então vamos lá. Vamos falar aqui algumas das principais religiões ou crenças no Brasil e seus seguidores. E nós paramos por aqui essa aula, ok? Vamos lá. Religião ou crença? No Brasil não está em ordem de numeração não, tá? De quantidade. Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Lembre-se que nós somos católicos. Nós somos católico, apostólico, cristão. Católico do sentido universal, que significa universal. Apostólico, porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos. E cristão, que nós cremos em Cristo. Nós somos cristianos, certo? Católico universal. Apostólico, porque seguimos a doutrina dos apóstolos. E cristão, porque nós somos cristianos, seguimos a Cristo. Católico apostólico romano. Católico sentido universal. Apostólico, que segue as doutrinas dos apóstolos, porém eles não são cristianos, eles seguem o costume de Roma, certo? Igreja Católica Apostólica Romana, eles têm numeração 1.224.000 seguidores. Igreja Católica Ortodoxa, 38.060 seguidores. Igreja Batista, 3.162.691. Igreja Luterana, 1.062.145 pessoas. Igreja Presbiteriana, 981.064 pessoas. Igreja Metodista, 340.963 pessoas. Assembleia de Deus, 8.418.140 pessoas. Congregação Cristã do Brasil, 2.489.113 pessoas. Igreja Universal do Reino de Deus, 2.101.887 pessoas. Igreja do Evangelho Quadrangular, 1.318.805 pessoas. Igreja Deus é Amor, 774.830 pessoas. Outros pentecostais, os chamados neopentecostais, 2.514.532 pessoas. Igreja Adventista do Sétimo Dia, 1.209.842 pessoas. Testemunha de Jeová, 1.104.886 pessoas. Mormons, 199.645. Espiritismo, agora deu ruim aqui, eu não estou conseguindo ver, eu não vou falar, depois eu vou falar. Umbanda, 397.431 pessoas. Budismo, 214.873 pessoas. Candomblé, 127.582. Igreja Messiânica, 109.310. Judaísmo, 86.000
825 pessoas. Tradições esotéricas, 58.445. Islamismo, 27.239 pessoas. Crenças indígenas, 17.088 pessoas. Orientais, o Bahaísmo, o Hare Krishna, hinduísmo, orientais, 52.507. Crisma, hinduísmo, taoísmo, shintoísmo, Sheshu Noé, 41.373 pessoas. Outras religiões, 741.601 pessoas. Sem a declaração e não determinadas. Aí não tem, certo? Total de religiões. Total de pessoas sem religiões. Sem religião. 12.492 pessoas. 12.492 pessoas. 2.492.403 pessoas. Aqui está o foco do missionário. Nesses 12.492.403 pessoas. Beleza? Nós paramos aqui. Você sabia disso? Tem a quantidade de religião que tem, a quantidade de adepto que tem? Nós paramos aqui. Paramos na página 18, tá? E nós vamos dar uma apressada na próxima aula. Paramos na página 18, mas eu queria dizer para você que é um missionário, meu amigo, minha amiga, parabéns. Você fez a melhor escolha, que é servir ao reino de Deus. Você tomou a melhor decisão, que é estar diante do reino de Deus. Porém, eu quero lhe dizer que você tem um problema sério, carregando o nome de missionário. Você precisa sair das portas da igreja. O seu trabalho não é da porta da igreja para dentro, o seu trabalho é da porta da igreja para fora. Missionário não tem trabalho da porta da igreja para dentro. O missionário é para estar da porta da igreja para fora. O missionário está da porta da igreja para dentro quando ele está trazendo discípulos. Quando ele está trazendo pessoas tiradas das trevas para a luz. Amigo, não se preocupe em pregar dentro de templo. O missionário não tem preocupação em pregar dentro de templos. O missionário prega dentro de templos em eventos missionários para dizer o que Deus está fazendo, para contar as maravilhas de Deus. Não se preocupe em batizar, não se preocupe em ensinar. Se preocupe em fazer discípulos. Amigo, missões transcultural é a coisa mais linda que tem. Missões é a coisa mais linda que tem. Porque o missionário é aquele que se preocupa com aqueles não alcançados. Se hoje eu for orar por alguém, se hoje eu for pedir por alguém, eu vou pedir para 12.492.403 pessoas sem religiões. E esse dado aqui já foi atualizado. Esse dado está desatualizado. Que Deus te abençoe e que Deus fale ao seu coração. Nós estaremos disponibilizando a prova hoje. Fique na paz. Deus te abençoe. Senhor, te adoramos e louvamos e agradecemos o teu nome pelo poder da tua palavra. Fica conosco, nos abençoe, nos oriente dando a tua graça. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém.